a parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 29. Bem, continuando aqui, né, sobre as reflexões das parábolas de Jesus, né, ele que utilizava desse método de ensino, e aqui ele está explicando, né, como seus seguidores poderiam entender, né, o desenvolvimento do reino de Deus, né, como que acontece esse crescimento. E aqui ele usa o exemplo, né, da planta, da semente, né, que cresce, e ele fala que essa semente aqui, ela é a palavra de Deus, né? E aquele que lança a semente é o semeador de boas notícias, ou seja, o semeador, né, da preciosa semente da palavra de Deus, aquele que prega, o pregador, né? E nós sabemos que quem fez isso, quem começou esse trabalho foi Jesus. E depois nós, né, que ali semeamos a palavra de Deus nos corações das pessoas. Então ele fala que, né, que é um processo que exige bastante paciência, porque é como observar, né, do nascer de uma planta, que aqui ele fala, né, que acontece um processo assim misterioso, que por mais que os homens, né, estudem botânica durante tantos anos, ele fica assim maravilhado com o que acontece, né? Esse fenômeno da natureza, né? O germinar de uma semente, de uma plantinha, né? Nós podemos ver que são leis espirituais, leis divinas, né? Que foram colocadas, né, no universo, e eles correspondem com a vontade do Criador, né? E da mesma forma, a palavra de Deus, né? Nós podemos ver em Isaías, capítulo 55, versículo 11, que a palavra do Senhor, ela não voltará vazia, né? O Senhor diz, olha, a minha palavra não voltará para mim vazia, ela vai prosperar, né? Para aquilo que eu a enviei, ela vai voltar para mim. Então existe, né, um processo automático em todo o universo, não só no plano físico, mas também no plano espiritual. E aquele que semeia a semente da palavra de Deus, ele precisa ter paciência, né? Porque o fruto, ele vai se manifestar. No início, é oculto ali, né? Aquele processo, né? Você vai ensinando a palavra, você vai, né, em vários lugares falando, ensinando um pouquinho da palavra de Deus, só que de repente aquilo ali começa a surtir efeito nos corações, né, na vida das pessoas, e então acontece, né, esse crescimento do reino de Deus, vidas que se rendem ao Senhor. Então aqui ele está dizendo, né, que não sabendo ele como isso acontece, né, nós podemos saber que quem dá esse crescimento, por mais que nós venhamos a ministrar a palavra de Deus, é somente o Senhor. Né? Nós podemos ver os apóstolos, eles falando, né, em Coríntios, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor. Então nós precisamos entender que por maior que seja o esforço aqui do homem, né, do semeador, em levar as boas notícias, só quem faz, né, produzir, surtir o efeito, né, nos corações, convencer as pessoas que precisam de salvação, é só o Senhor. Né? E aqui, né, quando ele chega no final, quando o fruto se mostra, quando, né, o semeador ali, né, ele começa a ver que o fruto já está bom, ele vai e corta.
para colher desses frutos. E aqui o Senhor ele está falando já de uma maneira escatológica, né, sobre os eventos do tempo do fim, que mostram que vai haver um momento em que, quando o reino de Deus atingir o seu ponto, o ponto que só Deus sabe, em que já está pronto, né? A obra da salvação foi feita nos corações. Então, vai acontecer, né? Da mesma forma como acontece, né, no fruto da terra, no produto da terra, ali corta e é colocado no depósito. E aquilo que é ruim, né, que as ervas daninhas, ou aquilo que parecia, né, ser um fruto, mas não era, como o joio e o trigo, né, que se assemelham, mas no final ele é bem separadinho. Então aquilo que não estava bom, ele é tirado e é queimado. Então Jesus aqui está dizendo, né, que vai haver um momento em que todas as obras serão manifestas, né, que Deus ele estará separando os ímpios dos justos e vai colocar os justos, né, para receber de todas as promessas que ele tem na sua palavra, e os ímpios, eles terão o seu destino, né, que é o lago de fogo. É um destino triste para todos aqueles que rejeitarem essa preciosa semente da palavra de Deus. Então, por isso, né, através dessa reflexão, eu quero dizer para você, né, que Jesus, o grande semeador, né, de uma boa notícia, notícia de salvação, ele veio ao mundo e ele, né, nos deu esse acesso ao Pai novamente. Através de quê? Através da sua vida, através da sua morte, através do seu sangue, através da expiação do seu sangue, nós podemos viver uma vida de paz com Deus, né? Nós podemos ser salvos da ira divina, salvos de um juízo eterno. Nós podemos viver uma vida abundante, que Jesus disse que nós poderíamos viver através dele, uma vida em verdade, né? Então eu quero dizer para você, para que você não rejeite nesse dia essa semente da palavra de Deus, que o seu coração seja uma boa terra para que possa crescer, né? Frutificar, você possa dar frutos e você possa ser achado digno de entrar no depósito do Senhor, de entrar, né, naquele momento tão importante que Deus tem para todos aqueles que aguardarem, que amarem a sua vinda. Amém? Então eu deixo com você essa reflexão e que você possa, né, estar meditando. E se você é um semeador de boas notícias, que você tenha paciência, porque o crescimento vem do Senhor. Amém?